Então, esse último vídeo, o objetivo desse último vídeo é explorar agora, sim, os símbolos da transcrição fonética, né? Bom, primeiro de tudo, lembre-se, se como a gente conversou anteriormente, cada língua tem o seu arcabouço de sons, ou seja, o português tem lá tantos sons, o inglês tem lá tantos sons, só que alguns eles né, são iguais, né, eles compartilham, coincidem numa língua e em outra, né? Então, se é isso daí que acontece, e outros eles não compartilham, e alguns sons são únicos, etc., etc., é claro que cada língua vai ter os seus símbolos específicos. Mas o ponto importante é, se um som existir em 2, ou 3, ou 4, ou 10, ou 100 línguas diferentes, este som, em todas as 100 línguas, será representado da mesma forma, assim como, lembra lá no primeiro vídeo, se eu não estou enganado, a gente conversou sobre o aur, o torar, o rojo e o carro, né? De 4 línguas diferentes. A propósito, se vocês têm curiosidade, eu falei de 100 línguas diferentes, e aí você pode pensar, nossa, nem existe 100 línguas diferentes. Na verdade, a estimativa é que existam próximos de 1.100 línguas. Okay? Então, existe 100 línguas tranquilamente. Existe mais de 1.000 línguas. E qualquer uma delas pode ser transcrita com um alfabeto fonético. É claro que tem coisas doidas, né? Então, só para a gente... Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu montar assim. Então, por exemplo, existe uma língua africana, se eu não estou enganado, pessoal, eu já falo o nome da língua, é porque eu não posso falar o nome da língua, senão vai estragar a surpresa. Mas eles têm um som cujo símbolo, se eu não estou enganado, é assim, eu acho. Ou é um ponto de exclamação, o símbolo. Eu acho que é um ponto de exclamação. Porque o nome da língua, se eu não me engano, é assim. Transcrevendo. E qual que é esse ponto de exclamação? Esse ponto de exclamação é esse som aqui, ó. Isso aqui não é uma coisa que eles fazem para brincadeira, é um som da língua. Tanto é que o nome dessa língua, e aí eu vou tentar pronunciar o nome dessa língua, vamos lá. Nossa. Okay? Então, é claro que vai ter tudo quanto é tipo de loucura, né? Se eu não me engano, este outro símbolozinho que eu coloquei aqui no nosso quadro, ele é um som aspirado, que os sons são ar para fora, né? Então, você fala pá, bá, má, tá sempre sendo um ar para fora. Tem algumas línguas que você faz ok? Então, são coisas engraçadas e diferentes de se fazer. E aí, é claro que, se for para contar todos os símbolos, aí eu acredito que a gente tem mais que centenas de símbolos, né? Mas o importante é alguns símbolos, os símbolos que nos interessam em português e em inglês, e talvez algumas línguas assim que a gente saiba, né? Ótimo. Se sobrar tempo no final da aula, eu falo para vocês um pouco sobre as vogais. Bom, vogais diferentes, etc. Né? Estou falando isso em voz alta porque se eu chegar no final da aula e falar, pessoal, sobre o que eu ia falar mesmo, vocês me lembram ali no chat. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, qual que é o nosso exercício agora? O nosso exercício agora é, como eu falei para você, eu estou usando aquela ferramenta, né, o TwoPhonetics, é o nome do site. E para que vocês pratiquem, eu vou colocar uma pergunta facílima. Pratiquem, é modo de dizer, pratiquem comigo, né? Não se preocupe, eu não vou pedir para que ninguém fale, ninguém apareça, né? Mas
vocês vão... Eu vou dar um tempinho assim para vocês tentar com vocês mesmos saber o que está acontecendo. Então, para que vocês pratiquem, a gente pratique junto, é claro que a primeira é sacanagem, porque eu ainda não ensinei eu não ensinei nada, né? Mas é legal começar. Já disse que o melhor jeito de ensinar uma criança a nadar é pegar essa criança, joga a criança na piscina, vira as costas e vai embora. Quando você voltar, ela vai estar nadando. Okay? Então é mais ou menos isso que eu vou fazer com vocês. Mesma coisa que aprender a dirigir. Você chega lá numa BR, né, numa rodovia, coloca a pessoa atrás do volante e pronto. Tá certo. Okay? Então vamos lá. Tentem com vocês mesmos aí. Tentem pelo menos ter uma teoria assim com vocês mesmos. O pessoal que está assistindo o vídeo, faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Enquanto o vídeo está rolando, tenta falar para você mesmo o que é isso. Vocês sabem que é uma pergunta. A propósito, pessoal, pergunta, o símbolozinho de pergunta está fora da transcrição, né? Ele é um símbolozinho. Então, essa é. Tentem aí. Enquanto vocês vão tentando, eu vou só desligar o ar-condicionado que eu estou muito frio. Então vamos lá, né? Vamos por partes, aprendendo os símbolos aqui. Primeiro de tudo, essa casinha aqui, ele é o símbolo. Primeiro, não é um símbolo que nós temos em português. Lembre-se que isso ajuda bastante, né? Ele é o símbolo que nós temos na palavra up. Up. Não é bem up. Ele é mais aberto, assim, ó. Up, 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 né? Que a gente tem na palavra cap. Ok? Beleza. Importante, o Z é Z mesmo, né? Então, por exemplo, em português, a gente faz isso daqui, correto? Mas a gente pronuncia assim, né? A gente pronuncia assim, a gente pronuncia paz, né? Nós não pronunciamos paz. Vamos ver aqui. Ah, olha, bem... Quem que fez, quem falou isso? Foi a Carol, né? Aham. Beleza, Carol. Ótimo, ótima tentativa. Ótima tentativa. Faltou só essa palavrinha que você precisa de um símbolo, mas bem isso, bem isso. Bom, então lembre-se, se eu vejo o Z na transcrição fonética, eu tenho que efetivamente pronunciar o Z, né? Então, eu não falo, lembra que eu falei isso para vocês, em português a gente não pronuncia Z em final de palavras, né? Então eu não falo feliz arroz. Eu estou tão feliz hoje porque eu comi arroz e estou em paz, né? A gente não pronuncia o Z em final de palavras. Só que no inglês, como a transcrição está mostrando, transcrição nunca vai ser escreve de um jeito e pronuncia no outro, né? Como a transcrição está mostrando, eu pronuncio, né? E aí a Carol já matou a charada aqui. Essa palavra aqui, que nada mais é do que essa daqui, não é does your sister, é does your sister, ok? Does your sister like coffee? Does your brother work at the mall? Ó, cap, up, does. A propósito, esse som de Z no final de palavras é a coisa mais comum do inglês. É mais comum o plural no inglês ser em Z do que em S, pode ter certeza. Ok? Então, por exemplo, vamos pegar aqui as coisas que estão na minha frente. Computer, computers,
com Z. Eu estou forçando um pouco. É claro que o falante ele não precisa forçar tanto, né? Computers, né? Computers, eles falam. Computers, né? Mas é o som do Z, né? Computer, computers. Cell phone, cell phones, com Z. Key, keys, com Z. Book, books, aí sim com S, né? Pen, pens, com Z. Pencil, pencils, com Z novamente. Então, isso aqui é a coisa mais comum que tem no inglês. A propósito, isso daqui, na verdade, é assim. Is. She is my friend. Não é she is my friend. É she is my friend. Ok? Beleza. Então, o Z, vocês sabem que nós temos na palavra, por exemplo, words, né? Na palavra pens, na palavra is, beleza. Agora, aqui, que é esse símbolozinho, que é um J, esse J, pessoal, aqui é uma coisinha meio chatinha, mas tudo bem. Esse J, vamos transcrever a palavra ai. Tipo, ai, eu machuquei minha perna, né? Ai. Esse ai, ele não é transcrito assim. Por quê? Porque eu não falo no português AI. Não é a vogal cheia A e a vogal cheia I. AI. Ok? Existe uma coisa que a gente chama de semivogal. Ok? Como que é a semivogal? A semivogal é I. Nós temos duas semivogais. A outra não precisa a gente aprender agora, senão é muita coisa. Mas I. Quando eu falo yes, eu não falo IS. IS, ganhei. IS, né? Não falo IS, eu falo yeah. Yes, ok? Yes, né? Então, o IS vai ser assim. Percebeu? Okay? Ou, depende do contexto, vai ser com S. Yes. Mas esse J aqui, ele é Y, ok? Beleza. Então, esta palavra aqui, ela começa com I. E daqui a pouco vai vir uma vogal de verdade, porque a gente chama isso de semivogal, né? Então, isso daqui, pera lá, isso daqui, eu tenho na palavra yes, né? Na palavra do português, vou colocar aqui em amarelo, na palavra ai, e na palavra pai, né? Beleza, amarelo em português. Bom, depois nós temos esse Czinho ao contrário. Esse Czinho ao contrário no inglês é um som bem comum que a gente tem, por exemplo, na palavra só. Como que a gente transcreve só? Só a gente transcreve assim. Só. E também nas palavras em português. Esse é um som que a gente tem em português na palavra só. Então, só, S-A-W, se pronuncia da mesma forma que a palavra só do português, né? Só quero ser feliz, esse tipo de coisa. E, claro, a palavra mó, bó, nó, loló, jojó, jojoca, né? Tudo esse tipo de coisa tem o som ó, jojoca. Beleza. Ótimo. Então, essa palavrinha aqui é... Todo mundo já sabe, né? Your, né? Então, essa palavrinha aqui é o your, alright? Então, era a única palavrinha que estava faltando ali, né? Que a Carol matou a charada, né? Beleza. Então, fica does your... Agora, perceba, a próxima palavra, vocês têm qual o som? O som, simplesmente o som mais importante do inglês.
Qual que é o som mais... não. Vou colocar uma outra cor. Qual que é o som mais importante do inglês? Ele é um som... Ele é um som que no português ele quase não existe, né? Por que que ele quase não existe? Porque teacher, mas se é your, por quê? Ah, ok, não, isso é interessante. Ó, a pergunta da Carol foi o seguinte, teacher, mas se é your, por que é does e não o do? Então vamos fazer só um parênteses aqui para a gente ver uma gramática. Essa é uma boa pergunta, ó. Do your father have a car? Tá certo? Do your father have a car? Tá errado. E aí a pergunta é, ué, por que que tá errado? Qual que seria o certo? O certo é does your father have a car? E aí eu volto para a pergunta da Carol. Mas não é your? Mas lembre-se que o your não está fazendo nada, que o your é só um adjetivo, tanto é que a gente chama de possessive adjective. Ele é só assim, ao invés de falar big father, blue father, yellow father, eu vou falar isso, exatamente. Eu vou falar your father. Então, nesse caso, eu estou me referindo ao father e não ao your. Your é só uma qualidade para o father, ok? Eu sei que é meio estranho chamar de qualidade, mas é isso que esses possessivos são. Então, na verdade, se eu fosse substituir esse your father, eu substituiria pelo it, ok? E aí, como a Carol falou ali, né? Porque ele não está se referindo diretamente ao your e sim ao apartment. Se ele estivesse se referindo a you, aí seria do. Né? Muito bem, muito bem. You are welcome anytime, Carol. Beleza. Esse pessoal, ele é simplesmente o som mais importante do inglês, né? Lembra quando eu fiz aqueles desenhos ali, aqueles desenhinhos dos números, e aí eu falei que você tem um sonzinho bem pertinho, e aí você acaba escolhendo o outro na tua língua para substituir aquele que você não tem na língua que você quer falar, né, no inglês. Então isso acontece no inglês. Ó, eu vejo a palavra, eu vou pronunciar errado de propósito, ok? Eu vejo a palavra apartment. Apartment. Ora, eu vi a letra A ali no começo e eu vi a letra E ali no final. Então, é apartment, ok? Só que isso é uma ilusão. A grande maioria das vogais, perceba, essa é uma regra um pouco complexa, mas é uma regra linda, ó. A grande maioria das vogais não em sílabas não tônicas. Então vamos lá. Palavra gaveta. Se a gente estivesse falando em essa regra, se funcionasse no português, então não a sílaba V, as sílabas não tônicas. O G aqui e o tá aqui, tá? Então a grande maioria das vogais em sílabas não tônicas no inglês tendem a ser ok? E não a. Lembra do nosso police? A sílaba forte é a segunda, ok? Police, police. Né? Então, isso está acontecendo aqui também. Ó, o par, a gente não tem esse símbolozinho, esse E de cabeça para baixo, porque do par só um pouco aqui, pessoal, que eu acho que teve uma... Eu acho que teve alguma emergência aqui. Não, mas eu acho que está tudo certo. Qualquer coisa eu aviso vocês. Bom, o par, ele não está com um sonzinho de porque ele é a sílaba forte. Ok?
Mas as vogais que estão para lá, elas tendem, não é uma regra. Não é uma regra, pelo amor de Deus, a gente vai ver um monte de casos que não acontece isso. Mas é uma tendência muito grande de ser o "a", ok? O "a" é tão importante no inglês que quando a gente vai hesitar em inglês, quando a gente vai hesitar, a gente hesita em "a", ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Em português, quando a gente vai hesitar, a gente hesita em "é". Então, assim, acabei de fazer isso, né? Vamos primeiro gravar o vídeo. Perceberam? A gente usa o "é" para hesitar e a gente prolonga a sílaba, né? Vamos gravar primeiro, ok? Por que a gente usa o "é" e não o "u"? Pensa, por que não usar o "u"? Pessoal, eu estava pensando que a gente tinha que... por que eu não uso? E fica tão estranho hesitar em "u"? Porque o é um dos sons mais comuns no português, então ele está mais à mão. Você vai ali e pega, ok? No francês, por exemplo, o som "e" é muito, muito comum, né? "E". Então, eles vão falar, je ne sais pas, peut-être nous pouvons empezar. Perceberam? Então, eles vão fazer todo o tempo. No inglês, esse som é o ok? Então, aqui já fica uma dica para além das nossas transcrições. Tentem, quando vocês estão falando em inglês, não hesitar em "é". Fica como a história do "u", que eu acabei falando para vocês. Olha que estranho, vamos imaginar que eu pego um som do francês, né? Pego o som do "i". Não é esse som que eles hesitam, lembro que é o "e". Mas, vamos lá, vamos falar que eu falo assim... Então, pessoal, vamos começar... vamos começar, acho que primeiro a gente podia... percebendo? Fica uma coisa esquizofrênica. Em inglês, soa desse modo se você hesitar em "é". Ok? So, you're speaking English. I think we could... maybe you could, first of all... I really don't know. Ok? Ele soa muito mais natural, isso. Ok? Beleza. Então, esse é um dos sons... É o som mais importante no inglês. Ele é um som que ele... assim, historicamente, é como se fosse um som que estivesse desaparecendo. Ok? O que eu quero dizer com isso? Ó, vamos pegar o português de Portugal. Né? O português do Brasil vai ser assim, ó, a palavra já, eu vou simplificar, tá? Já, né, lá. Ok? E por que é tão doido? A propósito, se eu estou escrevendo em qualquer parte do quadro que esteja coberto eu não sei como é que aparece para vocês, mas para mim aparece um quadradinho com a minha imagem. É só você clicar 2 vezes e você tem como puxar para vocês não deixarem de ler. Então, assim, ó, por que é tão estranho para a gente algo como... Agora, eu posso pronunciar a terceira palavra ali, né? Apartment. 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 Ok? Beleza. Por que é tão estranho falar apartment? Okay? Já digo por que a gente não pronuncia tão forte do jeito que eu acabei de falar. Ninguém fala apartment. Ok? Já falo sobre isso. Mas por que é tão estranho para a gente quando a gente vê isso? Porque vogal para o brasileiro, português brasileiro, vogal é sagrada. Ninguém toca na minha vogal. Você pode levar o meu R. Leva meu R. Fazer, comer, beber. Pode levar meu R. Você pode pegar os meus S's, né? Os carro vermelho. Os carro vermelho na frente do CCE. E aí eu continuo a frase. Pode levar os meus S's, né? Você pode levar, sei lá, os meus S's no meio até da palavra.
é mesmo, é mesmo, é mesmo, em vez de é mesmo, né? Pode fazer isso. Mas a minha vogal ninguém toca. Okay? Só que isso é uma coisa muito mais do português brasileiro. Europa, e aí quando eu falo Europa, eu estou falando de português de Portugal, eu estou falando do inglês, é claro, o inglês americano também, eu estou falando do francês, eu estou falando do alemão também, eu acho que do alemão também, do alemão também. Então, várias partes da Europa, as vogais elas não são tão importantes, não é a vida. Tá? Línguas em que vogal é a vida é português do Brasil, espanhol, né? Espanhol também a gente não mexe na vogal, e italiano, que daí sim, que daí você fala italiana. Né? Você tem que pronunciar não só a vogal, você tem que sentir a vogal. Tá, então tenha isso em mente. Agora, o português de Portugal, ele vai fazer o seguinte, e eu vou abrir um parênteses antes de eu falar qual que é o seguinte. Existe um processo histórico, então o que eu estou falando agora para vocês é uma coisa que dura centenas de anos, né? Mas é um processo de enfraquecimento das letras, né? Das sons. Né? Letra é feio falar. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. No latim, a palavra água era assim, ó, aqua, 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 ok? Aqua é mais forte do que água, perceberam? Aqua, água. O outro é na. Então, a evolução de aqua é água. Ficou mais fraco. E no espanhol, a palavra é água, 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 que é um enfraquecimento ainda mais do som do G. Vamos colocar assim, água, água. E, em algumas variantes do espanhol, você simplesmente não pronuncia. Se eu não me engano, no espanhol chileno, talvez, você fala aua. Aua. Não tem som nenhum. Acabou. Acabou o som. Não tem mais som. Ok? Beleza. Então, tenha em mente que esse é um processo que acontece em todas as línguas. Os sons eles vão ficando mais fraquinhos, e eles podem desaparecer. Né? Vão ficando fraquinhos até desaparecer. Ok. Vamos ter em mente que esse processo que eu fiz com o som do C, do K, ele pode acontecer com uma vogal. Só que aí pode ser assim, ó. A, E. Esse aqui é o símbolozinho em questão ali, só que eu não tenho coordenação motora. Vamos tentar. Vocês entenderam. O A e aí o desaparecimento. Ok? Bom, essa janela é em português brasileiro. Em português de Portugal, em um determinado momento histórico, e eu acredito que talvez em algumas regiões, o pessoal ainda pode pronunciar janela. Janela. Só que a pronúncia mais comum no português de Portugal hoje em dia é esse símbolo é assim, ó, pessoal, tá? Não é bem um 3, assim, é um símbolo meio Spriganites. Deixa eu ver se eu tenho aqui ele. Não tem ele aqui. Então, no português de Portugal hoje é janela. Janela. Que é assim, ó. Janela. Então, olha que legal. Na primeira sílaba, o A enfraqueceu tanto que ele até sumiu. E na segunda sílaba, ele enfraqueceu e ficou ali no meio, ali, né? E ficou L. Janela. Janela. Vamos imaginar que daqui 100 anos pode acontecer. Pode ser que não, é claro. É até provável que não. Mas daqui 100 anos o português de Portugal vai estar falando janela, né? Porque caiu, né? As duas vogais. Mas antes de cair, ele teve que passar pelo A. Ok? A propósito, o né não cai. Por quê? Porque o né é a sílaba tônica. É a sílaba que a gente presta atenção.
Nas outras línguas funciona assim, no inglês funciona assim. Eu estou prestando atenção nessa sílaba, sílaba tônica, as outras eu vou meio que esquecendo e deixo enfraquecer mesmo, ok? Bom, o inglês, ele não é a língua que chegou aqui nesse estágio verde. O inglês é a língua que ficou aqui nesse estágio azul, ok? No estágio azul aqui, né? Talvez até com um aqui no final também, né? Janela, né? Bom, por que você tem que saber isso? Porque quando eu pronuncio, quando eu falo para os alunos sobre a palavra, essa terceira palavra, o aluno acaba corrigindo demais, hipercorreção. E ele acaba falando deixa eu tentar fazer como o aluno faz. Apartment, apartment, ok? Só que a natureza desse som é quase desaparecer. Então, o teu desafio é falar o mas falar suavezinho. Apartment, 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 apartment. Ok? Esse que é o desafio. Very nice. Okay, então aqui foi tudo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para les dizer. Então isso aqui eu posso pagar tudo. Pago. Ok. Aqui, então, a gente vai ter, é claro, o nosso... Cadê? O nosso police, o nosso pen, no primeiro, mas no segundo, pencil, a palavra, amarela é português do Brasil, ok? Então, a verde vai ser português de Portugal. A palavra janela, aqui, né? Ou em um determinado momento histórico, janela. Beleza. Continuando. Então, apartment. Daí o próximo símbolozinho é esse A grudado com o E. Esse A grudado com o E, novamente, não é um som... Por que não riscou? Agora tá. Esse A grudado com o E não é um som que a gente tem no português, ok? Por quê? Porque em um primeiro momento, a pessoa pode pensar que é assim, ó. É como o é de pé, que a gente viu, mané, né, Pelé. Então, é have. Tá bom, eu até aceito, né? Mas assim, não é isso. Algumas variantes do inglês pode aceitar, tá bom. Mas é esse som aqui. Esse som aqui é parecido com o nosso só que ele é mais aberto, ele tem mais aspiração, né? Então ele fala have. Percebeu? Não é have, é he. Ó, vou exagerar um pouquinho para você. Have. Ok? A gente tem esse som, por exemplo, na palavra at. Ok? At. Na palavra man. Have, at, man. Ok? Lembre-se, uma ótima técnica quando a gente está falando de sons que são muito próximos aos sons da nossa língua, se a gente mais ou menos domina este som, é tentar pronunciar uma palavra na nossa língua com este som, né? E uma palavra na nossa língua com este som seria, por exemplo, o nosso pé, né? Ou mané. Vamos então pronunciar para mim ficar estranho. Ó. Aquele cara, o maior mané. É o maior mané. Ele tava passando, pisou no meu pé. Aí eu dei na cara dele, ok? Perceberam? Ninguém fala o cara é o maior mané, porque ele pisou no meu pé. Alright? Então, isso prova que é um som diferente, né? At, man, have. A propósito, aqui só uma dica extra para quem interessar. No inglês britânico, toda vez que a gente tem esse a gente vai pronunciar como a. Né?
Ah, uma outra palavra importante, a palavra ask. Ask, ok? A gente tem esse som. Então, em inglês britânico, a gente fala ask. Ask her a question, ok? Ask her. A gente não fala man, a gente fala man. A gente não fala at, a gente fala at. A gente não fala have, a gente fala have. Alright? Então, esse tipo de coisa. Beleza. Bom, does your apartment have... E aí, pessoal, 99%... Não, 99% estou exagerando. 90% das vezes, e agora acho que eu não estou exagerando, 90% das vezes o A, ele não é pronunciado como A. Assim como o to não é pronunciado como to, embora, quando eu falo a car, assim, bem isoladinho, seja A mesmo, né? Quando ele está na fala, a sílaba forte concorda que vai ser outra coisa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, does your apartment have a big, né? O big que vai ser mais destacado. Então, toda vez que ele está no fluxo da língua, em que ele não vai ser enfatizado, só tipo assim, se você for enfatizar, assim, a pessoa fala, oh, 2 apartments. Aí você fala, não. Mas aqui não vai dar, porque daí vai ser apartment, né? Então, a car, né? 2 cars. Você fala, não, a car, né? Aí você enfatiza mais. Caso contrário, você vai falar o novamente. Então, a big or small. A big apartment. A big car, right? Beleza. O to, mesma coisa. Por exemplo, I have to work. Perfeito, tá legal, tá bonito, tá charmoso. Mas assim, um nativo ele vai falar I have to work. I have to work. I have to work. Ok? Então, em partes não tônicas de uma frase, o a vai aparecer em alguns outros lugares também. Né? Então, vamos lá. Does your apartment have a big... Esse Czinho já vimos. Or, todo R no inglês é assim, né? O R caipira do português. Or, né? Or, does your apartment have a big or small? Lembre-se aqui também que vai mudar a vida de várias pessoas. A L em inglês não é all. All, my friends. All right. Small. Não, ok? Vai ser sempre all. Small. All, my friends. All right. Right? Beleza. Então, does your apartment have a big or small? E a última palavra. Esse a gente já viu. Agora só falta esse zero com cinta. Esse zero com cinta, pessoal, é bonito, é legal. Esse zero com cinta, ele vai ser o parzinho. Se der tempo hoje a gente conversa sobre isso, o que são os parzinhos. Ele vai ser o parzinho de outro símbolo que a gente já viu hoje. Que é esse daqui. Lembra quando eu falei do espanhol? Dedo. E aí eu falei que é o mesmo que a gente tem na palavra this. Dedo, this. Dedo, this. Por que eles são parzinhos? Porque ambos representam o TH. Só que com a língua no meio dos dentes, não. São os sons com a língua no meio dos dentes. Só que um é a língua no meio dos dentes puxando, não é puxando para o T. Então é como se fosse um meio termo entre o T e algumas pessoas pensam F, algumas pessoas pensam no S. Ele é um som que fica aí nesse meio. Thank you. E esse
é o som que puxa para o D. Ele não é um D. Então, ele é um D. This. Deixa eu ver como é que as pessoas falam. This, algumas pessoas falam. Mas ele está aí nesse meio. Ok? Beleza. Ambos sons não existem no português, né? Então, esse daqui, deixa eu ver se vai caber na nossa tela. Esse daqui, a gente tem palavras como thanks, I don't know, math, né? Quando a gente fala tipo fourth, 10th, 11th, né? E esse daqui, a gente tem palavras como this, né? Father, ó, father. Alguns alunos lá no livro 1, eles falam father, puxando para o T, né? Father, right? Então, esses dois sons lindos, garbosos. Okay? Beleza. Estão aqui. Então, a gente sabe que isso daqui é bath. O é o mesmo. Não há segredo. Bathroom. 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 Ok? A propósito, a palavra tem, tipo assim, tem manga. Não sei por que eu falei manga, né? Mas tá bom. Tem manga? E aí, tem manga? Tem sim. R$2 o quilo, né? A palavra tem não é transcrita com M. Por quê? Porque no português, se eu não me engano, tem. Ok? Porque no português a gente não como é que se diz? A gente não faz o M. A gente faz uma nasalização. Então, tem é pronunciado com outro símbolo, né? Quer dizer, eu escrevo com outro símbolo. Mas, no inglês, se um americano olha... Não queria inventar, mas tá bom, vai. Se um americano olha essa palavra e ele quer pronunciar, ele vai pronunciar mais ou menos, talvez, tem. Tem. Alright? Porque o M é pronunciado como N. Como M. O N é pronunciado como N, né? Então, um brasileiro contando, ele fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e tem, né? E um americano não pronuncia isso aqui como tem, né? Ó, tem. Eu transcrevo o N, então eu pronuncio o N. Como que eu pronuncio o N? Colocando a língua nos alvéolos. Ten. Ten. Right? Então, se eu tenho M aqui, eu pronuncio o M. Como que eu pronuncio o M? Com os dois lábios juntos. Né? Assim? Então, fica bathroom. Bathroom. É claro que o pessoal do intermediário aqui e tudo mais, tá tudo... Vocês não fazem isso, né, pessoal? Mas às vezes fazem. Ok? Às vezes dá uma escapada. Às vezes dá uma... Né? Sai às vezes sai um apartment, né? Enquanto é apartment, agora eu não tô nem pensando no né? Apartment, apartment, right? Apartment, right? Beleza. Eita, paguei tudo. Peraí. Ufa, nossa, nossa. Eu só tenho que apagar esses dois coisas aqui, né? É claro que a gente não viu todos os símbolos ainda, né? Então vamos ver se agora a coisa fica mais fácil. E aí fica o desafio para vocês do chat. Que é assim, ó, eu vou colocar a segunda frase. Quem escrever a segunda frase primeiro, na parte normal, e conseguir ela inteira, eu vou dar... Eu não sei se eu não joguei os meus dólares fora, eu não sei onde que eu coloquei os meus dólares. Mas eu vou dar... achei, ó. Eu vou dar $5 na aula que vem, ok? Então é uma questão de quem escreve mais rápido, valendo $5. Alright? Então vamos lá.
Vou colocar. Ah, não, eu ia colocar lá escrito. Peraí, primeiro eu tenho que transformar em transcrição fonética. Aqui, ó. Pera lá, pera lá. Ah, não. Quase, pessoal. Sei que $5 é muita coisa. Tá. Consegui. Tá aí para vocês. Que pergunta que é essa? É claro que é uma pergunta. Aqui no final tem um ponto de interrogação. Vou dar o quê? 1 minuto? 1 minuto. Mas senão eu fico com os $5. Para quem está assistindo o vídeo, é uma ótima oportunidade de tentar também, né? How many parking spaces does your apartment have? Very nice, Carol! $5 for you. Então, a próxima aula me cobre, tá? Na prova oral, me cobre, você ganhou $5. Então, vamos lá. Olha, então, vamos lá. Olha como a Carol falou, né? Ó, esse U aqui, deixa eu pegar aqui. Esse U é um símbolozinho um pouquinho diferente, porque como o nosso, lembra do nosso yes? Ele não é IS, né? Ele é uma semivogal. Então a gente não fala Raul, não é Raul Meni, né? É how. É tipo quando a gente fala em português, uau. Então ele é esse, ele tem que ser um símbolo diferente, porque a gente não fala uá, não, uau, né? Uau, uau, né? Que carro bonito, uau, que filme legal, né? Então, não, a gente fala au, a mesma coisa que a palavra legal, a gente não fala legal, a gente fala legal, ok? Então, por isso que a gente tem esse uzinho diferente. Então, how, o próximo a gente já sabe, que é o que a gente tem na palavra pé, a gente já conversou com ele. Oi, símbolo, tudo bem? A gente já conversou com ele, sobre ele, a palavra pé, mané, e assim por diante. É, tem que estar em amarelo aqui. Então, how many, né? Não é many, é how many. How many par que fechou. Par que fechou. Só que esse bagulhinho aqui, né? Ele é um som que não existe no português. Aqui, ó. Ele é o som que geralmente, diria assim, 75, 80% das vezes, ele está associado com ing. Então, quando você fala working, working, ele é um som que fica aqui, ó, working. Você não fala working, ok? Você não faz o som do ig. Você fala working, working, right? Parking, parking, right? Então, how many parking spaces? Tá tudo ali. Exatamente, a gente lê exatamente como está escrito ali. Does your apartment have? Ok? Né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa dessa pergunta aqui. How many parking spaces does your apartment have?
Não, não estou esquecendo de nada. Ok? Tenho a impressão que eu queria... Tá, eu ia falar sobre as vogais, pessoal, mas não vai dar tempo. Eu lembrei até, mas não vai dar tempo. Então, deixa eu só ver se eu estou esquecendo de algum símbolo importante. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Não, eu acho que... É claro, pessoal, que a gente vai ter alguns outros símbolos, principalmente... deixa eu pegar uma palavra aqui, ó, que a gente precisa. Esse é um... Deixa eu ver se tem alguma outra. Tá. Ó. Esse é um outro símbolozinho, é uma outra palavra com um símbolo diferente. Wash, ok? Esse símbolo a gente tem numa palavra como chácara, em português, ou wash, em inglês, né? A propósito, é esse somzinho aqui que vai se conectar com o T e juntos eles vão fazer o som T, como tia em português. Ou, por exemplo, no espanhol, toda vez que a gente tem CH. Então, por exemplo, muchacho. Muchacho. Mas espanhol tem que ser. Eu vou colocar espanhol. Vou colocar aqui, não. Uma língua diferente tem que ser. Muchacho. Mas também em português, não em inglês. Quase todas as vezes que eu tenho CH, eu também faço isso. Olha na palavra teacher. Aqui, ó. CH, teacher. Teacher, né? Então, por exemplo, as pessoas acabam pronunciando isso daqui, ó, o chip do celular. Mas, na verdade, CH é chip. Chip. É claro que a gente está falando em português, a gente pode falar chip, assim como eu falo o chat, né? Estou falando em português. Aí pode escolher se você quer falar de um jeito ou de outro. Mas em inglês, chip. Chip, ok? Diferente de ship, que é navio, ok? Então, olha que interessante. Tem essa já é uma regrinha extra, uma regrinha de como é que se diz? De ortografia. A tendência no inglês é, quando eu tenho SH, eu pronunciar esse som, tipo wash, ship. Quando eu tenho CH, a tendência é pronunciar ch, como chip. Ok? Chip. Alright? Ok, alright. Então, se alguém quiser copiar, aproveita agora que daí eu vou encerrar. Eu acho que eu posso encerrar a gravação já. Eita, como é que eu faço aqui?